Para março de 1918, o conflito bélico conhecido como Primeira Guerra Mundial já durava 4 anos e continuava sem cessar. Em 4 de março daquele ano, em Fort Riley, uma base do exército dos Estados Unidos da América no Kansas, um homem procurou a enfermaria. Gilbert Mitchell, o cozinheiro do local, tinha uma febre alta com dores de cabeça e garganta. Com o passar das horas, centenas de soldados adoeceram com sintomas semelhantes. Febre, tosse, tremores, calafrios, dor corporal, falta de ar e exaustão extrema. Alguns até começaram a adotar uma cor acinzentada em seus rostos, e as pontas dos seus pés se tornavam surpreendentemente azuis. Posteriormente, casos similares foram reportados na maioria dos acampamentos militares, mas isso não impediu o envio de tropas americanas para a Europa. Nem mesmo um relatório extremamente chocante conseguiu fazer isso. Os soldados estavam morrendo em cima dos navios. Até agosto de 1918, aproximadamente 1,5 milhão de militares americanos foram enviados para a Europa. Muitos deles estavam gravemente doentes, trazendo consigo uma gripe desconhecida que em breve se tornaria uma das pandemias mais mortais da história. Mas não nos adiantemos. Como surgiu a gripe espanhola? Por que é chamada de gripe espanhola se não começou na Espanha? Em que país começou então? Sabe-se, não se sabe? Por que é chamada de pandemia esquecida? Bem, tudo isso e muito mais será respondido hoje. Para responder a essas perguntas, teremos que entender melhor o que aconteceu em 1918, o dia em que começou a gripe espanhola. Em 1889, na cidade de São Petersburgo, Rússia, foi relatado o primeiro caso de uma doença desconhecida. No início, os meios oficiais tentaram mitigar o medo que começava a surgir entre a população, garantindo que não havia razões para se preocupar. Mas em algumas semanas, esse panorama mudou drasticamente. A mídia começou a afirmar que a situação havia piorado. Já não estavam apenas diante da presença de casos graves, mas começaram a ser relatados alguns diretamente mortais. Como consequência das novas redes de transporte, mais precisamente os ferrovias e os barcos a vapor, a doença começou a se propagar rapidamente. Apenas 6 meses depois, ela se espalhou por toda a Europa. O crescimento da população nas áreas urbanas também ajudou a doença a se espalhar. Através das rotas marítimas, alcançou os 5 portos mais importantes da América do Norte daquela época: Boston, Nova York, Baltimore, Nova Orleans e Filadélfia. Aquelas cidades que mais recebiam imigrantes europeus se tornaram um foco de contágio, ajudando a doença a avançar rapidamente por toda a América do Norte e parte do Canadá. Mais tarde chegaria ao México, Caribe e em pouco tempo à América do Sul. Em apenas 1 ano, a doença inicialmente relatada na Rússia se espalhou por todo o mundo. Seus sintomas eram semelhantes aos de um resfriado comum, embora em alguns casos ocorresse algo incomum, a perda do paladar e do olfato. A medicina tradicional falhava em combater a doença, os hospitais entravam em colapso e para idosos e crianças pequenas, o contágio era uma sentença de morte quase certa. O desespero das pessoas incentivou curandeiros fraudulentos a vender pílulas ou remédios que não só não tinham eficácia alguma, mas que em alguns casos pioravam a situação. À medida que o número de mortes aumentava, vários governos começaram a implementar medidas para frear a propagação da doença. Escolas e universidades foram fechadas, os serviços de transporte reduzidos e muitas empresas pararam de funcionar. Além disso, celebrações públicas e funerais foram suspensos. Finalmente, após 3 ondas de contágio, a pandemia chegou ao fim. Haviam-se passado 5 longos anos. Desde então, a gripe russa foi considerada uma das mais devastadoras do século XIX, havia infectado mais de 25 milhões de pessoas e provocado a morte de mais de 1 milhão delas ao redor do globo terrestre. Aqueles que conseguiram evitar o contágio ou se recuperar dele sobreviveram à primeira pandemia de gripe em um mundo que começava a estar interconectado. No entanto, 3 décadas mais tarde, uma história muito semelhante seria contada, embora desta vez fosse ainda mais terrível. A transferência em massa de tropas americanas com uma gripe estranha para a Europa resultou no início dos relatos de casos neste continente. Posteriormente, a doença atingiu o Reino Unido, Itália, Alemanha e Espanha. A China foi o único país que começou a informar sobre a situação, fazendo publicações que buscavam sistematizar e ordenar o conhecimento atual sobre a doença e suas consequências. Os motivos? A censura militar da época proibia a imprensa nos Estados Unidos e na Europa de falar sobre os surtos e as mortes que estavam sendo atribuídas à pneumonia. Mas a Espanha era um país neutro, que não participava da Primeira Guerra Mundial. Por esse motivo, a doença, que pela cobertura da mídia parecia estar acontecendo apenas na Espanha, recebeu o nome de gripe espanhola. Mas a realidade era bem diferente.
A pandemia estava afetando a maioria dos países do mundo. Os hospitais estavam sobrecarregados e até exércitos, como o alemão, suspendiam ofensivas devido aos milhões de soldados doentes. A onda diminuiu em algumas semanas, proporcionando um breve alívio. Um alívio que só serviria para que a doença tomasse fôlego, pronta para atacar com renovada ferocidade. Porque no final de 1918, a segunda onda seria muito mais intensa, afetando inicialmente as instalações militares e depois se espalhando para a população civil, tanto nas cidades quanto nas pequenas regiões rurais. A gripe atingiria seu pico naquele momento. Além disso, causava mortes a uma velocidade nunca antes vista. Nos Estados Unidos proliferavam relatos de pessoas que se levantavam doentes da cama e morriam no curto trajeto a caminho de seus trabalhos. Os caixões escasseavam, as funerárias estavam sobrecarregadas e os falecidos acabavam enterrados em valas comuns. Pedia-se ajuda aos exércitos para transportar os cadáveres, enquanto os médicos morriam e não podiam ser substituídos. O mais curioso era que a doença afetava principalmente pessoas entre 20 e 40 anos, ao contrário do que acontecia com a maioria das patologias conhecidas até então, cuja população de risco eram os idosos. Animais domésticos como cães e gatos também contraíam a doença. E para piorar, não existiam vacinas nem antibióticos para tratar as infecções associadas à gripe. Os médicos tentavam enfrentá-la com os recursos que tinham, alguns chegando a administrar enormes quantidades de aspirinas que não serviam para nada. Embora nem todo o esforço médico tenha sido em vão, a transfusão de sangue de pacientes que se curaram para pacientes que agora estavam doentes provou ser um grande sucesso. Mas para aqueles em estado grave, os sintomas eram realmente muito difíceis de tratar. Insuficiência respiratória severa, tom azulado no rosto devido à falta de oxigênio e hemorragias que enchiam os pulmões de sangue, provocando vômitos, sangramento nasal e a consequente asfixia dos doentes com seus próprios fluidos. Os maiores esforços foram então concentrados em impor quarentenas, realizar desinfecções, manter a higiene e evitar aglomerações de pessoas. Para isso, um boletim oficial extraordinário da Espanha ditou medidas que talvez lhes pareçam um pouco familiares. Ao advertir que a infecção se propagava por gotículas de saliva, proibiram festas, reuniões e permanência em locais fechados e mal ventilados. Sugeriram também que se intensificasse a limpeza nas casas, que se mantivessem abertas o dia todo as janelas dos quartos e que se ventilassem frequentemente os espaços onde se permanecesse durante o dia. Felizmente, no início de 1919, a gripe perdeu sua força, principalmente devido à adaptação dos organismos ao vírus. A maioria dos sobreviventes encontrava-se imunizada até aquele momento. A mortal doença conseguiu infectar 1/3 da população mundial em apenas 1 ano e meio e tirou a vida de entre 20 e 50 milhões de pessoas, superando em muito as mortes causadas pela Primeira Guerra Mundial. Embora alguns afirmem que o número de mortes poderia chegar a 100 milhões, já que o número exato foi difícil de calcular devido à rigorosa censura dos países envolvidos no conflito. Como vocês podem imaginar, as consequências foram devastadoras, e é assim que nossa história volta ao início. A Primeira Guerra Mundial por si só deixou um cenário aterrorizante que causou também um grave impacto na economia, mas com o acréscimo da gripe espanhola, os resultados foram totalmente desoladores. Inicialmente, o medo das pessoas de sair de suas casas levou muitos a se ausentarem de seus trabalhos. Como mencionado, autoridades de várias regiões impuseram quarentenas, proibiram aglomerações e fecharam diversos tipos de estabelecimentos. Essa situação se tornou tão extrema que, em alguns casos, as crianças que não morriam por causa da doença ou pela morte de seus pais, morriam como resultado de um isolamento que até mesmo as impedia de receber alimentos. A morte em massa de homens jovens deixou famílias sem quem pudesse retomar os negócios. As exportações, produção industrial e atividade comercial também diminuíram drasticamente. As pessoas enfrentavam a perda de entes queridos, o colapso econômico e o mal-estar generalizado. Os países que implementaram medidas sanitárias mais rigorosas e rapidamente vivenciaram uma recessão, isto é, uma queda significativa em sua atividade econômica, semelhante aos países menos meticulosos nesse quesito. Porém, recuperaram-se mais rapidamente. Isso demonstrou que disposições caras, como o distanciamento social, o isolamento e o uso de máscaras protetoras, além de reduzir a mortalidade, concediam a longo prazo um maior benefício econômico. Foi de fato durante a gripe espanhola que se demonstrou a eficácia de medidas como, por exemplo, o distanciamento social. E é que durante a pandemia, 2 cidades dos Estados Unidos tomaram medidas totalmente opostas frente ao problema. São Luís e Filadélfia tinham desfiles programados. No entanto, enquanto a primeira cidade decidiu cancelar o seu, a segunda resolveu realizá-lo. Os resultados foram impactantes.
Um mês depois, em São Luís foram registradas cerca de 700 mortes, enquanto que na Filadélfia, o número de falecidos escalou até 10.000. Posteriormente, estudos em diversas cidades chegaram a conclusões semelhantes. Aqueles que proibiram as reuniões em massa e fecharam grande parte de seus estabelecimentos tiveram um número menor de mortes. E houve outras consequências parcialmente vantajosas. Um claro exemplo disso foi o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Dada a escassez de trabalhadores, uma grande quantidade de mulheres pôde se empregar, desfrutando também de aumentos salariais. Por outro lado, a pandemia gerou grandes avanços na saúde pública. Para o ano de 1920, a Rússia se tornou o primeiro país a instalar uma rede pública de saúde como consequência direta do que ocorreu 2 anos antes. Depois, outros países começaram a replicar o modelo, criando até mesmo ministérios relacionados. 3 anos depois, criou-se a Organização de Saúde, uma agência que estabeleceu novos sistemas internacionais para controlar epidemias. E desta vez era dirigida por médicos em vez de diplomatas, ao contrário do que acontecia com outros organismos que até então se encarregavam das questões relacionadas à saúde, embora com o tempo continuassem sendo descobertas sequelas prejudiciais. Por exemplo, os cientistas detectaram que os bebês nascidos durante a pandemia tinham uma maior predisposição a desenvolver condições cardíacas em comparação com os nascidos antes ou depois dela. Ademais, análises feitas no Reino Unido e no Brasil revelaram novos resultados. Aqueles que nasceram durante a pandemia frequentemente tinham menos possibilidades de acessar uma educação superior ou de obter empregos em tempo integral. As razões não são conhecidas com exatidão, mas as teorias sugerem que o desenvolvimento dos fetos foi afetado devido ao estresse das mães que estavam passando pela gravidez durante o terrível acontecimento. E em termos de consequências genéticas, outro dado curioso foi encontrado nos arquivos de recrutamento do Exército dos Estados Unidos. Todos aqueles soldados nascidos em 1919 tinham uma altura média inferior à do resto de seus companheiros. Agora que conhecemos as consequências da doença, precisamos conhecer sua origem. A teoria mais difundida sugeriu que a cepa do vírus foi identificada em Fort Riley, onde havia aves de capoeira e porcos criados para a alimentação. O cozinheiro Gilbert Mitchell foi o paciente zero, e os soldados deslocados do acampamento espalharam o vírus globalmente, facilitando sua propagação. Mas outros estudos documentaram que a China foi uma das regiões menos afetadas do mundo durante a gripe espanhola, descobrindo que 1 ano antes de 1918, houve no país uma doença respiratória idêntica à que se desencadeou nos Estados Unidos no ano seguinte. Alguns consideraram que a baixa mortalidade se deveu ao fato de que os chineses já haviam adquirido imunidade anteriormente. Portanto, sentenciaram que o vírus teve sua origem lá, mutando depois nos Estados Unidos e se espalhando para o resto do mundo. Porém, outros virologistas teorizam que o principal acampamento militar e hospital do Reino Unido, em Étaples, norte da França, foi o epicentro da pandemia. E é que certos estudos encontraram que neste acampamento, em 1916, apareceu uma doença que causava sintomas semelhantes aos da gripe. Houve um surto em 1917 que os médicos descreveram como a mesma doença de 1918, ou seja, a gripe espanhola. Este acampamento atendeu a milhares de vítimas de guerra, com cerca de 100.000 soldados passando por ele todos os dias. Além disso, havia uma pocilga e aves de capoeira de aldeias próximas, trazidas regularmente para alimentar os soldados. Mas qual é a relação desses animais com a doença? A origem do vírus da gripe espanhola em si, as semelhanças entre uma reconstrução deste e os vírus aviários, juntamente com o fato de que a pandemia humana ocorreu antes dos primeiros casos em porcos, levaram vários pesquisadores a concluir que o vírus passou diretamente das aves para os humanos e que os porcos contraíram a doença destes últimos. No entanto, de acordo com uma pesquisa mais recente, um vírus que apareceu em um mamífero não humano entre 1880 e 2 e 1913 se dividiu entre 1913 e 1915 em 2 grupos distintos, dando origem aos linhagens clássicos da gripe suína H1N1. O último ancestral comum das cepas humanas surgiu entre fevereiro de 1917 e abril de 1918. Como os porcos se infectam mais facilmente com vírus da gripe aviária do que os humanos, sugeriu-se que os porcos foram os primeiros a contrair o vírus e o transmitiram para os humanos em algum momento entre 1913 e 1918. Como vocês podem ter percebido, a origem exata do vírus é até hoje discutida por diferentes epidemiologistas. O que não é objeto de debate é a devastação que a gripe espanhola deixou em seu rastro, uma devastação que é estranhamente esquecida até hoje.
A gripe espanhola de 1918 foi inicialmente ofuscada pelas terríveis consequências de outro acontecimento atroz, a já mencionada Primeira Guerra Mundial, embora a doença, em um aspecto positivo, pudesse evidenciar a importância da cooperação entre países. Apesar de ser considerada a mãe de todas as pandemias, a gripe espanhola não está presente na maioria dos livros de história, nem é conhecida na cultura popular. Quase não há menções a ela em livros, canções ou qualquer outra obra, mesmo entre o que foi produzido naqueles anos. Com exceção do que foi criado pelo pintor norueguês Edvard Munch, que não só perdeu grandes amigos por causa da doença, como também a contraiu, pintando, entre 1918 e 1919, suas famosas obras Autorretrato com a Gripe Espanhola e Autorretrato após a Gripe Espanhola. O renomado historiador médico Mark Honigsbaum, autor de vários livros sobre pandemias e doenças infecciosas, destacou que mesmo no centenário da pandemia, não houve monumentos comemorativos da gripe espanhola, além de sinalizar que quase não existem cemitérios que destacam o sacrifício dos médicos e enfermeiras daquela época. O que é extremamente perigoso se entendermos que as pandemias passadas nos ajudam a entender como enfrentar as futuras. Ignorar as lições aprendidas com essas experiências históricas pode nos levar, no mínimo, a não responder adequadamente a novas crises de saúde. Crises que, como muitos terão aprendido com a última grande doença respiratória batizada como coronavírus 19, podem surgir de maneira inesperada e a qualquer momento, modificando a vida tal como a conhecemos. Obrigado!